2 de dezembro de 2015. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceita pedido de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff. Não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. E eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. O pedido foi assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. As alegações foram crime de responsabilidade pela abertura de mais de 18 bilhões de reais em créditos suplementares nos anos de 2014 e 2015, sem autorização do Congresso Nacional, e pedaladas fiscais, um atraso no repasse de recursos a bancos públicos para o pagamento, por exemplo, de benefícios. Pelo fim da vagabundização remunerada. Pelo futuro dos meus netos. Pela paz de Jerusalém. A minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Pelos moradores de rua. Já o encontro dos bons maridos, bons pais. Em homenagem ao meu pai Roberto Jefferson. Contra a ladroeira. É para dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Sim, 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 sim! Sim ao impeachment! Em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Sim pelo futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E agora a gente observa comemorações dos deputados que fizeram essa votação majoritária. 2/3 dos deputados autorizam então a abertura de processo. Que não é vergonha internacional. Eu me lembro que eu já fazia na época um curso de pós-graduação na Universidade de Salamanca. E eu me lembro dos professores de Salamanca dizendo: o que é aquilo? Fala pelo cachorro, pelo papagaio, o que é aquilo? É lamentável. Não é sério, né? A pessoa quando tem uma dimensão de falta de seriedade, ela permanece não sendo séria, não tratando o impeachment com a gravidade que deveria iluminar. É um processo, mas que tem como órgão julgador um órgão político. Portanto, evidentemente, as questões políticas se revelam, vêm à tona. Essa sessão, que aconteceu aqui no plenário da Câmara dos Deputados em 17 de abril de 2016, autorizou a instauração do processo de impeachment. Foram 367 votos favoráveis, 25 a mais do que o mínimo necessário, 137 contrários e 7 abstenções. 2 deputados estavam ausentes na sessão. No momento em que teve o aceite, da denúncia na Câmara dos Deputados, que a denúncia foi acatada, eu estava em Brasília justamente porque nós fizemos um acampamento em frente ao gramado do Congresso Nacional, que durou cerca de 27 dias, para pressionar o presidente da Câmara a acolher o pedido. E após esse acampamento, que o pedido foi acolhido. Após essas pressões, que esse pedido foi acolhido. Você teve o voto do Bruno Araújo, que foi o voto que definiu o impeachment, o voto 342, que definiu o impeachment. Eu lembro que eu estava no Salão Verde e chorando, e eu me lembro até que vieram jornalistas perguntar: por que você está chorando e tal? Eu falei: porque agora eu tô com a esperança de que a gente pode ter um país melhor, Foram praticamente 3 dias e 53 horas de discussão ativa no plenário da Câmara até a votação. Mas antes, esse parecer já tinha sido aprovado por uma comissão especial formada por deputados federais. O processo de impeachment, ele foi fruto de um descalabro do governo Dilma Rousseff. As pedaladas não se constituíram numa formalidade. Foi o disfarce que se fez para ocultar dos agentes financeiros a situação de debate de quebra do equilíbrio fiscal. E quando foi descoberto isto, quando cai algum dos fundamentos da economia, e nesse caso o problema do ajuste fiscal, cria-se uma imensa desconfiança do mercado e paralisa-se a atividade econômica, como aconteceu. Foi a maior recessão que o país já viveu, levando vários brasileiros à miséria, com um decréscimo de renda e uma involução muito grave
decorrente exatamente daquilo que se chama as pedaladas. Pode parecer para a população em geral que não entende uma coisa técnica, uma coisa, uma filigrana jurídica, mas não, pedalada fiscal é um crime gravíssimo e que leva a recessões que faz com que as pessoas voltem à miséria e que o país regrida do ponto de vista civilizacional. Quando o processo deu um passo, que foi a aprovação na comissão da Câmara, que havia sido criada pelo Eduardo Cunha, eu tinha certeza de que seria aprovado na Câmara, né? Dificilmente, mas, óbvio, você não entrega os pontos, você luta até o final. O governo buscou o possível para tentar evitar a aprovação na Câmara, mas a junção desses dois grupos acabou determinando um conjunto de defecções, ou até de traições, vou dizer assim, que determinaram o resultado na Câmara. A partir daí, eu acho que poucos de nós trabalhávamos com a hipótese de que não haveria impeachment. Por menos fundamento que tivesse o pedido, não tem fundamento nenhum, não havia crime de responsabilidade, evidentemente, mas as circunstâncias políticas da forma que estavam postas me levavam a crer que dificilmente o Senado barraria o processo de impeachment. Então nós entramos no processo de impeachment já conscientes de que dificilmente nós sobreviveríamos. Os crimes são muito sólidos, né? O relatório do Tribunal de Contas da União rejeitando as contas da Presidência da República, depois a confirmação dessa rejeição por parte do Congresso Nacional, mostrando que aquela narrativa de que não, todo mundo fazia pedalada fiscal, só resolveram punir pedalada agora. Mentira, né? O único governo que fez pedalada fiscal, e isso basta ler o relatório do Tribunal de Contas da União, foi o governo Dilma. Está na lei do impeachment os crimes de responsabilidade fiscal. Não existe golpe nenhum. Golpe existe aqueles que estão pretendendo ver um processo legítimo de apreciação pela Câmara e pelo Senado, com ampla defesa. Ela apresentou 40 testemunhas, foi todo um processo longo, de contraditório, e votado pela Câmara dos Deputados, votado pelo Senado, que não tem nada de golpe. É evidente que o PT vai sempre dizer que isso foi um golpe. Golpe é dizer que foi golpe. Na perspectiva constitucional, a acusação é bastante frágil, exatamente porque ela não atenta para a natureza do impeachment. O impeachment envolve uma violação grave cometida por um presidente da República que, por definição, é eleito. Ele tem o mandato popular, ele tem a representação popular alcançado numa eleição, nesse caso da presidente Dilma, em 2 turnos, com a maioria da população brasileira. Então é importante frisar, o impeachment não equivale a um voto de desconfiança no sistema parlamentarista. O impeachment, ele é um procedimento muito excepcional que vai ter uma implicação drástica, que é o afastamento do titular do Poder Executivo. Nesse caso específico, houve uma interpretação muito rígida da lei orçamentária para se entender que houve uma violação relacionada às chamadas pedaladas fiscais. Parece, no meu entendimento, frágil, especialmente se pensarmos nas consequências desse tipo de ação, porque isso desestabiliza o sistema político. Isso realmente aconteceu no Brasil. Havia uma crise política inegável, mas, no meu entendimento, a solução encontrada para solucionar a crise política viola a Constituição, porque não havia configuração de crime de responsabilidade. Me lembro até de uma discussão que foi feita em Petit Comité, lá acho que foi no Palácio da Alvorada, não me lembro, ou foi no Planalto, não lembro, em que tinham algumas pessoas com a presidenta e surgiu a hipótese, será que nós devemos manter a defesa no processo de impeachment? Não seria melhor não ter um advogado e aí nomeiam um dativo? Porque nós não estaremos mantendo um advogado legitimando um processo de impeachment e não perdendo a oportunidade de denunciar que aquilo é um golpe, que é uma fraude? Eu defendi, e alguns defenderam, eu particularmente me lembrando de uma situação que tinha caracterizado a minha vida no início da universidade. Eu entrei na faculdade da PUC de São Paulo em 77, era a ditadura militar, e eu me lembro de uma palestra de calouros, que eu nem lembro quem era o palestrante, em que um aluno perguntou para um advogado de presos políticos se ele não se sentia um pateta ao defender presos políticos em processos da época, porque ele já sabia que a pessoa ia ser condenada. Então, se não estaria errado ele estar presente, fazendo a defesa, claro, e de certa forma legitimando um processo que era espúrio de cartas marcadas. E ele fez uma resposta que eu nunca me esqueci e que foi o que me veio à mente naquele momento. Ele falou, muitas vezes você como advogado, você está numa certa situação que sabe que o jogo já está jogado. Você sabe
que já há uma decisão desfavorável ao que você defende. Neste caso, o seu papel é lutar até o final. Por quê? O juiz, você sabe que não vai convencer, mas a tua voz, os teus gritos têm que ser ouvidos fora da sala de audiência, para que as pessoas que estão fora da sala de audiência, a sociedade, percebam, pelos teus gritos, que ali está se cometendo uma injustiça. Então, eu me lembro de ter comentado isso na reunião, e no final de uma falou, não, nós vamos persistir. Nós temos que mostrar para a sociedade que isto é um golpe, que isto é uma farsa, que não há crime de responsabilidade. Porque as pessoas não entendiam exatamente o que estava acontecendo. E aí a nossa missão era não só defender tecnicamente a presidente, mas ao mesmo tempo mostrar a incongruência, o absurdo, o ridículo daquelas acusações que eram dirigidas contra ela. Mas a Dilma tinha não só as questões relacionadas à responsabilidade fiscal, que são muito graves, mas também a desídia, ou seja, ela deixou de tomar cuidados que lhe eram imputáveis, que eram necessários que ela tomasse, para evitar que a corrupção lavrasse em órgãos que ela conhecia tão bem, não é, como a Eletrobras e a Petrobras. Tchau, querida! Tínhamos na Lava Jato um juiz arbitrário, que era Sérgio Moro, um grupo do Ministério Público arbitrário que selecionavam investigações e criavam situações absurdas, como a divulgação que Sérgio Moro faz ilegalmente de um áudio entre Dilma e Lula, que foi totalmente distorcido, segmentado. No caso da Dilma, o então deputado Cunha demorou para dar seguimento e retirou do pedido de impeachment todos os fatos relacionados à corrupção, porque eram fatos que tinham ocorrido no mandato anterior. Parte fundamental da motivação de levar a população às ruas foi o escândalo de corrupção, né? Acho que foi uma leniência por parte, uma omissão por parte do Congresso Nacional em relação ao escândalo, porque parte do Congresso Nacional também estava envolvida nesses escândalos de corrupção, e você colocar isso na denúncia contra a presidente implicaria também a punição a parlamentares que estariam lá participando da votação do impeachment. Para a classe política estabelecida, foi um cálculo muito bem feito. Acontece que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que fatos ocorridos no mandato anterior podem ser objeto também de apreciação no impeachment. Mas o Cunha não quis estabelecer responsabilidade pelos fatos anteriores, porque ele tinha fatos anteriores no mandato dele deputado, que ele não queria que houvesse a apreciação de fatos do mandato anterior. Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Não pode se dar esse poder imperial ao presidente de um órgão colegiado. O presidente, ele é um par, ele não é um chefe. Ele não foi eleito pelo povo para ser presidente, ele é eleito pelos seus próprios colegas. Ele é um entre 513. Ele não pode ter esse poder discricionário da forma que é feito, ele abre quando ele quer, ele não abre quando ele não quer. Não pode ser assim. No início de maio de 2016, menos de 20 dias depois do avanço do impeachment pela Câmara, Eduardo Cunha foi afastado do mandato de deputado federal por decisão do Supremo Tribunal Federal. O então ministro Teori Zavascki acolheu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alegou que Cunha usava o cargo para intimidar agentes públicos com o objetivo de embaraçar investigações. Em julho de 2016, afastado, Cunha renunciou à presidência da Câmara na tentativa de evitar perder o mandato, mas a estratégia não deu certo e ele foi cassado em setembro do mesmo ano. Eu estou pagando o preço de ter o meu mandato cassado por ter dado a continuidade do processo de impeachment. Isso é público e notório e ninguém vai conseguir tirar isso. É o preço que eu estou pagando para o Brasil ficar livre do PT. Essa é a grande verdade que está acontecendo. Um mês depois, Eduardo Cunha foi preso preventivamente por investigações da Operação Lava Jato e no ano seguinte condenado a mais de 15 anos de prisão por corrupção. Em 2020, ele voltou a ser condenado e em 2023 teve parte da sentença anulada pelo STF.
Enquanto Cunha era alvo, o processo de impeachment foi para o Senado. A chamada Casa Alta do Congresso Nacional confirmou o afastamento de Dilma por 180 dias para dar início ao julgamento. Isso implicou na notificação da então presidente para deixar o gabinete presidencial aqui no Palácio do Planalto. Dilma foi oficialmente afastada em 16 de maio e cogitou descer a rampa do prédio em um ato simbólico, mas desistiu depois de ter sido convencida a não passar a imagem de fim de governo. Em vez disso, saiu pela porta da frente ao lado de aliados. Esse processo é um golpe, porque ele é um impeachment sem crime. Eu não cometi crime de responsabilidade. Eu estou sendo objeto de uma grande injustiça. Aqueles que não conseguiram chegar ao governo pelo voto direto do povo, aqueles que perderam as eleições, tentam agora, pela força, chegar ao poder. Em outubro de 2014, o então senador Aécio Neves perdeu a eleição presidencial para Dilma no segundo turno por uma diferença de menos de 3,5 milhões de votos. E não foi um conjunto de parlamentares, e vejo vários aqui, cuja presença agradeço, que decidiram por conta própria retirar da presidente da República a imunidade que só eles poderiam retirar para que ela pudesse eventualmente estar sendo julgada a partir da eventual admissibilidade desse processo pelo Senado Federal. Foi o povo que fez isso. Foram os brasileiros, em primeiro lugar, que foram às ruas, de todas as partes do Brasil, sem exceção, para dizer um basta definitivo a tanto desprezo à verdade, à ética e à correção na gestão da coisa pública. Mas foi o povo brasileiro, através de cada um de vocês na Câmara dos Deputados, que os representam, porque goste ou não do Congresso Nacional, em especial da Câmara, representação da população brasileira, é ela que representa de forma mais clara e melhor os vários estratos da sociedade brasileira. Logo depois da saída de Dilma da sede administrativa do governo federal, Michel Temer, eleito vice-presidente, assumiu como interino e montou a própria equipe. Dilma continuou morando no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília. Ela é notificada, ela desce, uma confusão. Todos os ministros que estavam deixando os cargos, porque Michel ia assumir, saíram. E houve um fato que as pessoas não sabem. Todos nós havíamos deixado nossas coisas. Tinha minha mala de trabalho, computador. Nós descemos com a apoio de Dilma. Estava na sala da presidenta. Quando eu vou voltar, o senhor não pode mais entrar. Falei, peraí, minhas coisas... Não. Vocês não podem apenas pisar no Planalto. Ordem superior. E como pegaram as coisas depois? E deu uma confusão danada. Falei, as coisas vão ficar com minhas coisas aqui dentro. E foi uma confusão. No fim, conseguimos pegar as coisas, mas eles não deixavam a gente voltar para entrar. Tinham cortado tudo do Palácio da Alvorada. Dilma era presidente. Ela só não estava em exercício. Então ela tinha que ficar na residência oficial. Cortavam comida, cortavam luz, foi um horror. Aí eu me lembro de ter ido falar com o presidente Renan, e nesse ponto honra seja feita ao senador Renan Calheiros. Ele falou, isso eu não vou aceitar, isso é inadmissível. Eu não aceito isso. Eu sou presidente do Congresso, eu não vou admitir isso. Ela é presidente da República ainda, ela não está em exercício, não podem fazer isso. Aécio e Cunha, junto com Temer, foram os principais articuladores do impeachment. Isso é inegável. Aécio Neves é uma piada colocar o nome dele nessa lista, né? Porque, como eu disse, ele foi contrário desde o início ao impeachment. A tese dele era levar o processo para o TSE tomar uma medida, e a gente sabia que é uma coisa protocolar, uma coisa pro forma, que jamais iria para frente, né, esse pedido do Aécio. A gente empurrou ele ladeira acima e forçou ele a ser a favor do pedido de impeachment no final. Eduardo Cunha, acho que sim, teve uma peça-chave, né, para o impeachment acontecer, a guerra que ele teve internamente com o PT. E Michel Temer, acho que teve uma atuação muito mais tímida e muito mais institucional, cumprindo o seu papel de vice, mantendo a sua lealdade de vice até o último momento, e quando o impeachment se tornou inevitável, aí, sem dúvida, você não derruba um governo sem já ter outro em mente estabelecido e articulado, e eu acho que esse foi o papel do Temer, logo depois que o impeachment já era uma realidade, ele já conversar com as pessoas para formar governo. O Brasil acaba de atravessar
Um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O governo Dilma, e aí há que se discutir se não foi um erro, tinha dado, pensando que havia uma divisão no PMDB, porque num primeiro momento Michel tinha um litígio com Eduardo Cunha, entregou a articulação política para o comando do PMDB vinculado a Michel, particularmente ao então ministro já falecido Eliseu Padilha. A partir de um certo momento, a máquina da articulação política do governo passou a ser utilizada contra Dilma Rousseff. E quando Dilma e nós nos damos conta disso, aí já era tarde demais. Eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal em oportunidades muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir, né, toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa. Dilma e Michel fossem próximos, não me parece que algum dia tenham sido, mas tinham relações de diálogo. Eu comecei a ver alguns gestos que mostravam algo estranho estava acontecendo. Setores do PMDB começaram a nos procurar dizendo, olha, o Michel e seus aliados estão traindo vocês. Isso nos deixou muito surpresos, nós fomos avisados disso, mas logo depois disso acontece aquela célebre carta que Michel manda. Eu estava com Dilma no momento em que ela recebe a carta. A minha leitura, que eu falei para ela na hora, eu falei, isso é uma declaração de guerra do vice-presidente, ele está rompendo com a senhora e obviamente ele vai entrar agora numa articulação ostensiva, se antes era subterrânea, ostensiva para o processo de impeachment. A carta de Michel Temer foi enviada a Dilma em 7 de dezembro de 2015, logo após a abertura do impeachment por Eduardo Cunha. O então vice-presidente começou dizendo que aquele era um desabafo pessoal que deveria ter feito há muito tempo. Temer disse que foi leal durante 5 anos de governo, apesar de sempre saber da absoluta desconfiança de Dilma em relação a ele. O vice-presidente citou que manteve a unidade do então PMDB, apoiando o governo dela, usando o prestígio político que conquistou e que isso tudo não gerou confiança nele, mas desconfiança e menosprezo do governo. Temer reclamou que passou o primeiro mandato de Dilma como vice decorativo, sem protagonismo político e sem participar de formulações econômicas ou políticas do país. Assim como na Câmara, o julgamento no Senado passou pela comissão do impeachment. Já no plenário, o processo foi conduzido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Esse processo de impeachment demorou muitos meses. E particularmente na fase do Senado, a oposição queria a toque de caixa acabar com o processo. Então era muito exaustivo, assim, exaustivo mesmo, de virar noites, eu não diria mal dormidas, mas não dormidas, ou seja, muita coisa. Dilma, por sua vez, sempre mostrou algo que é muito impressionante. Durante todo o processo de impeachment, e relativamente às questões de impeachment, ela sempre foi muito firme, ouvia e serena. Muito interessante, era uma coisa. Dilma tem essa característica, nas questões muito graves, ela assume o comando e age com absoluta frieza, como agiu no processo de impeachment. Finalizo pedindo desculpas para a senhora Presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu fiquei muito irritado com uma fala que a acusação fez da doutora Janaína Pascoal, em que ela começa a chorar ali na tribuna e falar que ela estava fazendo aquilo pelo bem do Brasil e pelos bens do neto de Dilma Rousseff. Que ela esperava que Dilma entendesse que ela não estava fazendo mal para ela, mas estava fazendo bem para os netos. Aquilo me deixou com uma irritação que, em condições normais, eu acho que não... Né? Mas eu
nesse momento, o presidente Ricardo Lewandowski me chama para eu ir à tribuna. Eu vou à tribuna falar e eu estava com aquilo na cabeça. E eu falei, eu preciso dar uma resposta. Dilma Rousseff passou 3 anos presa. Teve seus direitos políticos suspensos. Foi brutalmente torturada. Foi atingida na sua dignidade de ser humano. E é possível que naquele momento, alguns dos seus acusadores, tomados de uma crise de sentimentalismo, tenham lhe dito, menina, nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Estamos aniquilando com a sua vida, mas estamos pensando em você, menina. Estamos te destruindo e te arrasando, mas estamos pensando no seu bem. Às vezes acontecem assim com os acusadores. Quando eu respondo isso, eu retomo o plano normal que eu tinha mentalizado para o discurso. Mas aquilo eu fiz não era nem para estratégia, não. Foi para me acalmar, porque se eu não me acalmasse, meus demônios internos não permitiriam que eu continuasse o discurso de forma concentrada. O resultado saiu em 31 de agosto de 2016. Foram 6 dias de sessão e mais de 60 horas de trabalho aqui no plenário do Senado. No final, o impeachment foi aprovado com 61 votos favoráveis e 20 contrários. Não houve abstenção. Com esse resultado, Dilma Rousseff se tornou a segunda ocupante do cargo de presidente da República a ser destituída desde a redemocratização. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. O sistema brasileiro se baseia, a partir de um artigo pioneiro do Sérgio Abranches, num sistema chamado presidencialismo de coalizão, que é uma escolha do presidente da República, mas que precisa de um apoio, de um amparo no Congresso Nacional. Nas duas oportunidades em que houve impeachment, houve um certo abalo nessa relação. Os casos são diferentes, o impeachment de Collor é uma coisa, o impeachment de Dilma é outra. Nós não podemos comparar os dois casos. Mas no caso mais recente, o que se percebe? Houve uma banalização do instituto do impeachment. O impeachment foi usado para sanar um problema político. O processo foi acompanhado por manifestações ao redor do país. Aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, exatamente em frente ao Congresso Nacional, onde Dilma estava sendo julgada, uma espécie de muro chegou a ser erguido para separar apoiadores e críticos ao impeachment. Foi uma tentativa de evitar confrontos. Eu acho que, primeiro, o impeachment, ele foi um dos momentos mais democráticos que nós tivemos na história do país, né? As maiores manifestações de rua, maiores manifestações populares exigindo a queda de presidente da República,
o processo seguindo todo o devido processo legal, mas acho que no final das contas, pragmática e politicamente falando, nem foi tão ruim assim a Dilma não ter perdido seus direitos políticos, porque ela disputou a eleição e fracassou miseravelmente. Eu acho que isso mostrou que o discurso petista de não, se vocês deixarem as urnas julgarem, nós somos vitoriosos. Não, vocês foram julgados pela justiça, foram julgados pelo Congresso, foram julgados pelas urnas e condenados nessas 3 instâncias. Nas eleições de 2018, Dilma ficou em 4º lugar na disputa pelo Senado em Minas Gerais. Ao fim do processo de impeachment, Michel Temer tomou posse definitivamente como presidente e permaneceu no cargo até passar a faixa presidencial em 1º de janeiro de 2019 a Jair Bolsonaro, a partir do ressurgimento de uma polarização política mais agressiva. Há quem analise que essa virada no jogo do país começou bem antes, nas manifestações de 2013. As manifestações tinham de tudo. Não era uma manifestação contra o governo. Mas quando começam movimentos de massa dessa natureza, obviamente, os governos são mais atingidos, porque é a face visível do espelho político de uma realidade. Esta situação do impeachment, mas os outros fatores todos, cenário internacional, pós-impeachment, descrença na democracia representativa, geraram o que nós tivemos no Brasil, que é a eleição de Jair Bolsonaro, e a situação que ainda hoje persiste de intolerância, de radicalização, de defesa da arma como forma de violência ao invés da racionalidade. Não houve uma causa e efeito, uma determinação do impeachment como causa do Bolsonaro. O governo Michel Temer acaba por fracassar porque esteve envolvido em corrupção. Isso fez com que houvesse um refluxo do apoio a uma linha central. Outra coisa foi a facada. Se não fosse a facada, o Bolsonaro não teria sido eleito. A facada o vitimizou e o impossibilitou, a seu benefício, de não ir a debates, ou participar do processo eleitoral no seu todo. Ficou como mito. Todas as frustrações convergiram em favor do Bolsonaro. Que aqueles que estavam descontentes com o país votavam naquele que significava, que se apresentava como antipolítico. Antipolítico coisa nenhuma, ele era deputado há muitos anos. Anos depois de deixar a presidência da República, Dilma Rousseff viu ser arquivada pela Justiça uma ação de improbidade administrativa que investigava supostas pedaladas fiscais atribuídas ao governo dela e que embasaram o impeachment. Há um abalo nas instituições democráticas quando o impeachment é banalizado. O impeachment é uma solução extrema, porque ele envolve cortar o mandato de alguém que foi eleito. No sistema presidencialista, não há possibilidade de remover um presidente da República porque ele está com uma baixa popularidade, porque ele está com problemas de relacionamento com o Congresso Nacional. É só para situações muito graves e que, nesse caso, a meu ver, significou uma quebra da representação popular e significou, sim, uma fragilização das instituições como um todo, que não resolveu a crise política e, ao contrário, aprofundou a crise política. Se não tivesse havido o impeachment da Dilma, a derrocada do PT seria maior ainda. Talvez pudéssemos ter o centro, não é? Mas o centro desapareceu por conta de um Michel Temer que não segurou efetivamente a imagem dos partidos PMDB e PSDB. Não é? Mas talvez, se não tivesse caído a Dilma pelo impeachment, o governo teria levado o país a uma debacle maior ainda, um desastre mais profundo de fome, de desemprego, de desalento nesse país. Em relação ao impeachment, não me arrependo de nada. Eu acho que a maior meia-culpa da MBL durante esse período foi criar uma fórmula de meme político que não passava a profundidade necessária que nós precisaríamos passar para gerar um projeto de longo prazo, né? Porque no pós-impeachment nós não tivemos um presidente reformista que nós gostaríamos, nós não tivemos uma pessoa que de fato teve ao nosso lado, teve na trincheira ali ajudando o impeachment a acontecer. A gente teve o Bolsonaro, que teve um papel extremamente apagado durante o impeachment. Ele estava em plena campanha presidencial na época, se importando pouco com as manifestações pelo impeachment, não ajudando em nada na articulação política aqui dentro do Congresso Nacional, e ele acabou sequestrando esse capital político pós-impeachment para sua presidência da República. Era muito difícil pensar na sucessão, era muito difícil pensar em formar um candidato à presidência da República no meio de um processo, de uma guerra que a gente estava vivendo, que era o impeachment. Mas olhando com os olhos de hoje, com as informações que tenho hoje, acho que uma coisa que com certeza faltou foi a gente ter pensado num projeto
próprio de presidência da República. Em 1º de janeiro de 2023, Dilma retornou ao Palácio do Planalto para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. E em 26 de julho de 2024, os dois estiveram juntos no Palácio da Alvorada. No meio tempo, Dilma assumiu o comando do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, por indicação de Lula. Em outro campo, há no Senado um projeto de lei para atualizar a lei do impeachment criada em 1950. Quem ofende a democracia, parece que tem uma praguinha, sofre por isso. Todos que articularam o golpe, todos, os principais cabeças saíram bem destruídos desse processo. Vamos lá. Aécio Neves, não preciso falar. Eduardo Cunha, não preciso falar. Michel Temer foi presidente, mas saiu como o presidente mais mal avaliado da história e se fosse disputar uma eleição hoje para deputado federal, não sei se elegeria. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Essa situação toda que ela viveu no impeachment, eu diria que Dilma nunca caiu como pessoa. Ela foi derrubada por um golpe como presidente, mas como pessoa, saiu de pé, andando e permaneceu.